Técnico português e seleção da Coreia do Sul é oferecido para o Goiás na sequência do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse bom nome que foi oferecido ao Goiás, a definição da diretoria alviverde, que ainda tem duas especulações envolvendo aí o novo comandante alviverde após a saída do Guto Ferreira, a minha opinião sobre esse assunto, também uma grana importante chegando nos cofres do Goiás após a vinda do centroavante Kennedy para o Porto de Portugal, né? Uma negociação já para o elenco profissional, bem interessante também essa notícia de hoje, e uma opção que pode ficar aí à disposição no mercado, que é o Christian Barleta, ponta direita do Corinthians, não vem jogando com grande frequência, existe uma possibilidade de um empréstimo e vários torcedores esmeraldinos, né, pedindo a sua contratação. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também se inscreva, confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? No próximo jogo do Goiás contra o Ginásia pela Copa Sul-Americana, você pode palpitar lá na BetSul, casa de apostas esportivas que te dá até 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$200. Uma vitória do Goiás em casa pagando 1,71 a cada real apostado, um empate 3,76 e uma vitória do Ginásia fora 5,54. No mesmo grupo do Goiás teremos aí Santa Fé e Universitário, com a vitória do Santa Fé em casa pagando 1,86, um empate 3,48 e uma vitória do Universitário fora 4,63. Teremos também São Lourenço e Palestino, com vitória do São Lourenço em casa pagando 1,60. Os jogos de hoje, tanto na Sul-Americana quanto também na Libertadores. No final de semana, o jogo do Goiás contra o Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro. Você encontra todas as cotações certinho, bem fácil de você observar o site da BetSul. Já vai lá, confira o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma transferência internacional do Goiás envolvendo o centroavante Kennedy, jogador de 19 anos de idade que chegou já basicamente depois da Copinha, ele que veio do Cuiabá, fez no geral partidas pelo Campeonato Goiano Sub-20 e também no Brasileirão da categoria. Foram 11 partidas pelo maior do Centro-Oeste com 3 gols marcados, a última atuação dele com gol diante o Itaberaí no dia 22 de maio. Essa negociação e a informação também confirmada tanto pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, um salve aí pro Vitor, e também do pessoal do Globo Esporte. Garantiram o seguinte, um contrato inicialmente onde o Goiás irá de fato vender o jogador, o Verdão tem 50% dos seus direitos econômicos, o Cuiabá também tem 50% na parte econômica. Aí sim, ele assinando o contrato no Porto, o Goiás ficará com 20%, por exemplo, de um eventual negociação futura. Ele assina por empréstimo no Porto até o final da próxima temporada europeia, porém existe uma obrigação de compra para a renovação desse seu contrato também ao final desse período, né, até o final do ano de 2028. Então, um contrato muito bem amarrado. O Goiás, que já tinha algumas relações, por exemplo, no futebol português, após um campeonato, se eu não estiver enganado, sub-11, sub-10, algo nesse sentido também, lá em Portugal. O Goiás fez partida, se eu não estiver enganado, contra o Benfica, também contra o Málaga da Espanha, foi vice-campeão, inclusive, na competição. E o Eduardo Pinheiro, né, o diretor das categorias de base do Goiás, ele fez ali alguns contatos, tanto com o Sporting de Portugal, onde o Goiás, inclusive, até chegou a acertar alguns valores para a transferência do meio-atacante Cauã para o Sporting em Portugal, e essa relação também com o Porto, onde acabou fechando esse acordo também envolvendo o centroavante Kennedy, onde o Goiás, mesmo pegando uma baixa quantia nesse momento, fica com uma porcentagem de 20% de uma eventual venda futura. E a gente sabe como funciona, principalmente de brasileiros jovens que vão para o exterior, principalmente lá em Portugal. A tendência é que, e mesmo ele já tendo esse contrato no profissional do Porto, ele inicie na equipe sub-20, não é sub-20, é como se fosse o Porto B, que disputa basicamente a segunda divisão, ou algo nesse sentido também, já nessa próxima temporada. Jogador de 19 anos, pode fazer essa função como centroavante ou também um segundo atacante dentro da grande área, revelado nas categorias de base. Ele passou no Brasilis, lá em São Paulo, também no Corinthians, no Bahia e no Cuiabá, onde ficou de 2021 até o começo, né, dessa atual temporada. Disputou 4 jogos na Copinha também pelo Dourado, com 2 gols marcados, e chegou no Goiás, no Goianão e também no Campeonato Brasileiro. Ainda não sabemos os valores exatos, mas só do Goiás ficar com essa porcentagem de 20% de uma venda futura, eu acho que já é uma baita negociação. Pode deixar sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo nos comentários também, combinado? Outro apoiador aqui do canal é a RT Facas, para você poder adquirir um lindo copo personalizado, como esse daqui que eu vou deixar passando para vocês, kit churrasco e várias facas, facas de churrasco também, né? Os copos são térmicos e as facas são de churrasco, lá na RT Facas, com a qualidade tremenda, personalizados com o maior do Centro-Oeste. Você pode colocar também o seu nome ou de um amigo próximo, né? Caso você queira
presentear, com entregas em toda a Goiânia e região e envios também para todo o Brasil. Vou deixar o link do Instagram, lá do pessoal da RT Facas, para você observar várias fotos, vídeos que tem lá novidades semanalmente, e o link também do WhatsApp para você fazer diretamente o seu pedido. Fala que veio aqui pelo YouTube do Goiás News e garanta também um preço especial. A RT Facas, nossa parceira de longa data aqui do YouTube do Goiás News, os links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o técnico português Paulo Bento, de 53 anos de idade, que, segundo informações do pessoal do Imprensa Verde, foi oferecido ao maior do Centro-Oeste. O técnico que inclusive foi o comandante da seleção da Coreia do Sul na Copa do Mundo do ano passado, fez sim uma boa campanha. Na fase de grupos, eles inclusive empataram com o Uruguai e ganhou de Portugal na última rodada, classificando para as oitavas de finais, quando acabou sendo eliminado, para a seleção brasileira. Foi inclusive o seu último jogo frente à Coreia do Sul, naquele momento, ele que ficou na Coreia de 2018 até o final agora dessa temporada de 2022. Então foi sim um dos nomes interessantes, com boas participações, inclusive, por exemplo, na Copa do Mundo. Ele disputou a Copa em 2014, naquele momento pela seleção de Portugal, e também agora, mais recentemente também, em 2002, por exemplo, ele jogou ainda como atleta, vestindo a camisa da seleção portuguesa, e agora em 2022 no Catar. Um nome realmente bem mais caro, eu acredito que o Paulo Bento, até mesmo porque antes disso ele teve uma passagem no futebol chinês e chegou na Coreia do Sul. Acredito que no mínimo mesmo uns 700 mil reais, e poderia chegar tranquilamente na casa do milhão esse seu salário. Então, obviamente, um técnico bem mais caro, e eu gostaria demais de ver um nome nesse calibre aqui chegando, por exemplo, no Goiás. Acho que mudaria completamente o patamar. Não que o cara seja, digamos, extraterrestre, mas é sim, na minha avaliação, um nome de primeiro nível em relação, por exemplo, ao do futebol brasileiro, até mesmo porque, se a gente pegar o seu histórico, ele já tem passagens também por outros grandes clubes, como o Sporting, a seleção portuguesa, o Cruzeiro, onde acabou não dando certo na temporada de 2016, no Olympiacos na Grécia, e essa passagem na Coreia do Sul. Completando aqui nessa notícia do pessoal do Imprensa Verde, vou deixar aqui também essa informação passando pra gente. Eles colocaram o seguinte, abre aspas: outro técnico oferecido ao Goiás foi o Paulo Bento, português de 53 anos, ex-Cruzeiro e seleção coreana. No entanto, o Goiás deverá acertar com o Zé Ricardo, de 52 anos, que estava no Shimizu Pulse, do Japão. E agora livre no mercado, o técnico tem as características procuradas pelo clube. O Arce tem questões familiares e não deve aceitar, a princípio, um convite. Metade dentro do Goiás quer o Zé Ricardo e a outra o Arce. Caso nenhum aceite, há mais nomes na lista do Verdão, fecha aspas, todos os créditos lá para o pessoal do Imprensa Verde. Então a tendência é que fique entre esses dois nomes, ou o Zé Ricardo, técnico ex-Vasco, Botafogo, Flamengo, estava no futebol japonês, já falei sobre ele no vídeo de ontem, vou deixar para vocês na tela final, e o Arce também paraguaio, que o filho dele acabou de nascer, então ele quer curtir esse momento também em família, lá mesmo na sua cidade, no Paraguai, e depois recomeçar a sua carreira como treinador. Como falei, acho que o Paulo Bento seria melhor do que qualquer uma dessas opções, porque é de um calibre diferenciado, 53 anos de idade, mas a gente sabe como funcionam as coisas dentro do Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esta baita alternativa. Livre no mercado, um técnico experiente que também, como jogador, teve uma carreira bastante bem sucedida, Passou tanto no Vitória de Guimarães, no Benfica, no Sporting, também no Real Oviedo, lá na Espanha, e foi inclusive jogador da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2002, e já soma 2 Copas também no seu currículo como treinador. Aí tem outro ponto também que eu acabei esquecendo de mencionar sobre o Paulo Bento, que é um técnico que vem com essa característica um pouco mais que o Goiás implementou nessa atual temporada de 2023, de sair jogando, de ter posse de bola. Inclusive a seleção da Coreia dava um show, tanto nas eliminatórias lá do futebol asiático, quanto também na Copa da Ásia, onde, se eu não estiver enganado, a Coreia do Sul acabou se sagrando campeã. Enfim, um elenco que era assim muito bem montado, tinha ali principalmente dentro das suas estrelas o Son, atacante do Tottenham, ex-futebol alemão também. Então o Paulo Bento também tinha essa característica de sair jogando, de toque. Acabou que na Copa do Mundo, nos duelos mais difíceis, principalmente, por exemplo, contra o Brasil, a defesa ficou muito espaçada. Teve um amistoso também, se eu não estiver enganado, que o Brasil ganhou de 5-1 antes da Copa do Mundo também, 5-1 ou 4-1, onde a seleção coreana não conseguiu achar a marcação nas equipes mais difíceis, nesse primeiro patamar. Mas, por exemplo, venceu a seleção de Portugal, que estava ali meio mesclada já na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, contra o Uruguai também na estreia, um jogo bem interessante, com ritmo muito forte também, um empate em 0-0, estava assistindo aquele jogo na estreia da Coreia do Sul
na Copa do Mundo também, nesse Mundial de 2022. Como eu falei, contra equipes mais fracas dentro do continente asiático, a Coreia do Sul dava um show principalmente tático, de toque de bola para um lado e para o outro, contra equipes um pouco mais difíceis, onde você não tinha tanta posse. O time, né, do Paulo Bento acabou pegando muito nessa parte de marcação. Mesmo assim, na minha avaliação, fez uma baita Copa do Mundo, chegando até as oitavas de finais, uma das melhores campanhas, né, da Coreia do Sul. Acho que só perdeu para aquela de 2002. Seguindo aqui com o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre um atacante do Corinthians que pode ser uma boa alternativa para o Goiás, que é o Christian Barletta, atleta jovem, pode fazer uma função como um ponta direita, tem apenas 21 anos de idade e vi muitos torcedores falando, né, tanto no Instagram quanto no Twitter, essa possibilidade de um empréstimo para o maior do Centro-Oeste. Isso porque ele de fato não vem jogando com frequência no Corinthians. Para falar um pouco mais sobre a carreira desse jogador, ele já havia surgido muito bem nas categorias de base do Joinville, fez um baita campeonato catarinense em 2022, inclusive eu gravei um vídeo falando sobre opções de destaques dos estaduais e falei, olha, esse cara poderia ser uma boa opção para o Goiás como uma aposta na Série A do Brasileirão. Jogou muito bem pela Chapecoense na Série B do ano passado e um baita campeonato paulista também pelo São Bernardo nessa atual edição de 2023, quando foi contratado pelo Corinthians. E só realizou 5 jogos até aqui, sendo os últimos deles contra o Atlético Mineiro no dia 18 de maio, né? Ele jogou 25 minutos naquele duelo, então não conseguiu uma sequência como titular, sempre fica no banco de reservas e raramente participa da escalação principal, né, do Corinthians. Ele só foi titular 2 vezes nessa disputa da primeira divisão, uma delas inclusive contra o Goiás, né, a vitória do Verdão por 3-1 no estádio da Serra. Então o Christian Barletta, sem dúvida alguma, seria uma baita opção, está encostado no Corinthians, mas segundo informações do diretor de futebol do Corinthians, o Alessandro, ele garantiu que o técnico Luxemburgo ainda tem o interesse de contar com o atleta para a sequência do Campeonato Brasileiro, até porque o Corinthians tem um elenco bastante limitado também na questão de peças. Mesmo assim, não descartaria, por exemplo, uma possibilidade de empréstimo nesta metade do ano, até porque cairia muito bem em vários clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e no Goiás, na minha avaliação, chegaria sem dúvida alguma para ser um titular absoluto da sua posição. Inclusive, vou deixar aqui o seu mapa de movimentação na disputa do Campeonato Paulista dessa atual temporada de 2023, fazendo mais ali uma função como um ponta direita, caindo até mesmo no meio de campo, algo semelhante, por exemplo, do que ele realizou com a camisa da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Pode jogar tanto como um meia direita quanto até mesmo um meia central, muito habilidoso, bate bem na bola. Gosto mais das características do Christian Barletta e como ele tem um contrato longo também lá no Corinthians, porque não, pensando numa possibilidade para 2024 também, não descartaria esta hipótese, até porque o seu contrato no Corinthians vai até o final do ano de 2026, ele que foi contratado do Joinville, né, pagando aí 6 milhões de reais para ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador. E como é caro nessas negociações, geralmente quando envolve o Corinthians, o Palmeiras, enfim, se o Goiás contrata um jogador, por exemplo, do Joinville, um bom destaque, por exemplo, numa Série B, ele paga 500 mil, 700 mil, enfim, acaba abrindo os cofres muito mais, e quando chega nesse patamar de interesse, né, é óbvio que o dono do passe acaba valorizando muito também o atleta, mas que é de fato, sim, um bom jogador, canhoto, corta ali pra dentro, busca uma finalização, gosto mais desse atleta que está sem espaço lá no Corinthians e como vários torcedores comentaram nas redes sociais, eu também assinaria embaixo nessa sua contratação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto sobre o Christian Barletta, essa venda do atacante Kennedy, também do técnico Paulo Souza, ajuda bastante, né, aqui no nosso engajamento do canal, você deixando o seu comentário. Peço desculpa ainda pela voz, estou recuperando um pouquinho, não sei o que aconteceu, aqui no Chile a temperatura é até parecida com a da Argentina, mas o clima é bem mais seco, acabou que minha garganta ficou um pouquinho seca demais, né, para gravar aqui os vídeos, mas não incomoda tanto, falando só um pouquinho mais baixo e um pouco mais desanimado também, beleza? Nossos 2 apoiadores do canal, tanto a Betsul quanto também a RT Facas, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, nosso canal de cortes você encontra aqui embaixo também, combinado? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!